dizem, meu Deus, ia pregar uma coisa, vamos lá. O Espírito de Deus, Ele quer fazer com que esse culto na nossa vida, e todos os cultos, eu venha pelo menos 1% aplicar amanhã. 1%. Se 1% do que eu ouço, eu colocasse em prática, eu não estaria vivendo a vida que eu estou vivendo, gente. O problema é que a gente é bom em ouvir e ruim para praticar. O que falta para a igreja brasileira é a prática, é a constância, é a perseverança, é a intensidade. Achei um lugar, agora eu estou bem espiritual, mantenha esse lugar. Não abra mão disso. Agora que o Espírito Santo está enchendo você, mantenha esse lugar. Mantenha esse lugar que você já alcançou, já atingiu uma perfeição. Como o apóstolo Paulo diz em sua epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, ele diz que nós devemos caminhar segundo a perfeição que já atingimos. Eu não posso parar o processo, eu tenho que continuar o processo de andar firmemente no propósito que Deus me chamou, que é ser salvo e salvar pessoas. Se eu e você não vivermos uma vida, irmão, realmente pautada na palavra e prática, não vai conseguir sobreviver alguns anos. A igreja não sobrevive por causa do dinheiro que entra nela, a igreja sobrevive por causa da sua espiritualidade. Que a espiritualidade que as pessoas são transformadas, por isso elas ofertam, por isso elas honram a casa de Deus. Sem espiritualidade uma igreja não é nada. Uma igreja sem paixão, ela é oca. Uma igreja sem teologia, uma igreja sem paixão, uma igreja que não preserva uma gestão boa financeira e também ministerialmente, não cresce. Uma igreja que não tem teologia, o cara não prega a Bíblia, meu irmão. O cara sobe no altar, não prega nada, não fala da palavra, não tem uma boa teologia, não tem uma boa exegese, não se cobra em melhorar na teologia, na palavra de Deus, e não se administra melhor o que Deus dá a ela, não faz uma gestão familiar. Olha, nós estamos gastando isso, então é o seguinte, vamos separar o do Senhor, vamos ofertar em sua obra. Nós precisamos de uma boa gestão na nossa vida pessoal também. Não estou te privando de você comprar uma calça, uma camiseta, uma bermuda, não sei. Eu não estou te privando de você comprar um sapato, não estou privando você, porque olha para mim, muitas das vezes nós investimos coisas que não é pão. Investimos demais em coisas que não é almas. Investimos demais, e todo erro que talvez eu tenha cometido como pastor é em prol de vidas. É em prol de ver o evangelho ser alcançado no coração de pessoas. Por quê? Porque eu sei que não temos muito tempo como igreja na terra. Eu sei que não temos muito tempo de viver uma vida alienada, uma vida negligente. Cara, começa então, pelo menos no domingo de Santa Sé, chegar mais cedo, a orar, a buscar, fazer algo diferente. O que falta para nós é disciplina, visão e perseverar no que Deus nos deu. Cara, Jesus é o Cordeiro de Deus para mim. Até quando Ele é o Cordeiro de Deus para mim? Quando eu saio daquela porta, será que Ele é o Cordeiro de Deus para mim ainda? Nós estamos vivendo assim hoje, irmãos. Estamos vivendo uma igreja acostumada. E deixa eu dizer uma coisa, paramos de crescer aqui dentro, então as coisas aqui fora, consequentemente, também vai parar. Eu não ia pregar nada disso, mas vamos voltar para o texto. Depois eu limpo isso aí e vamos para frente. E graças a Deus que eu não estou nem abrindo meu coração, estou pregando a verdade. O microfone ficou ruim agora. Tira um pouquinho de agudo para mim, por favor. As pessoas estão sofrendo, irmão. As pessoas estão sofrendo, não é porque elas estão sofrendo por causa das lutas, é porque elas não conhecem as escrituras. Porque se ela conhecesse, ela não teria sofrimento ao ponto de tirar ela da igreja. Alô? Você precisa praticar a palavra. Tiago diz que aquele homem que não pratica a verdade é como um homem que olha a sua imagem no espelho e já logo se esquece. É impossível eu não saber qual a roupa que eu me vesti hoje. É impossível você não saber qual foi a maquiagem que você usou. Você sabe. Ou seja, eu sei que eu tenho que praticar, mas eu não faço. Então eu sou uma pessoa que não terei certamente o crescimento. Vamos para a Bíblia, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa, tanto nessa situação, essa semana eu vi uma coisa maravilhosa. Uma pessoa chegou e falou assim: pastor, o meu problema é que eu estou tentando crescer sem mestre, crescer sem acompanhamento, crescer sem um líder, crescer sem discipulado. Então a partir de hoje, eu não quero ser uma pessoa que entra na igreja cristã, ou seja, todas as religiões que eu passei, eu estudei, eu fui buscar, eu comprei livros, eu fiz o que era para ser feito. E eu vejo que vocês lá na igreja, todos os pastores ministram a Bíblia. Aleluia.
Isso é importante para nós, somos uma igreja conhecida biblicamente. Primeiro ponto, vivendo em amor o quê? Palavra, cara. A gente não fica fazendo campanha, é palavra, identifica isso, acabou. Célula é o segundo ponto, é unidade de casas, cara, a gente trabalha nas células. E tem essa visão, por favor, líderes, por favor. Tem essa visão, é casa, é lar, é célula, irmão. Não muda isso. Por quê? Porque está aqui a célula, vamos lá. Êxodo capítulo 12, verso 1, vamos lá. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro dia do mês do ano para vocês. Digam toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro e um cabrito para a sua família e em sua casa. Escute bem, Deus dá uma ordem a Moisés o libertador, depois que o povo recebe a 9ª praga, a 10ª viria. E essa foi a mais ardida, porque morreu todos os primogênitos. E antes disso, Deus dá um princípio só, um princípio, o primeiro mandamento que Deus dá a eles, é esse princípio aqui, que o Senhor disse a Moisés e Arão, que eles deveriam ser, no primeiro mês do ano, para eles, se reunir como congregação, como comunidade, e no 10º dia daquele mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família, um para cada casa. Diga assim comigo, um para cada casa. Fala mais alto, um para cada casa. O que eu aprendo? Uma realidade é que não só isso, se a família fosse pequena demais, deveria então se unir com uma outra família. Na grande verdade, ele diz o seguinte: para um animal inteiro deve ser dividido com o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme cada um puder comer. Então ele fala o seguinte: esse cordeiro tem que ser macho de 1 ano, então vocês vão pegar ele, molar ele, e depois assar ele, é óbvio, e vocês vão comer juntos. Cada um come o que puder, para não haver desperdício, então vocês distribuem para os vizinhos mais próximos da casa de vocês. No verso 5 ele diz: então o animal tem que ser escolhido, ou seja, não pode ser qualquer animal, tem que ser escolhido, e não só isso, sem defeito, e aí sendo o cordeiro ou cabrito. No verso 6 ele diz: guardando até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Deus especifica novamente uma nova data. Ele fala o seguinte: no 10º dia vocês vão separar, e no 14º dia vocês vão escolher esse animal para sacrificar. Então 4 dias à frente todos deveriam sacrificar juntos. Fala de unidade. O verso 6 diz: passam então um pouco de sangue nas ladeiras, nos vergões, ou nos vigais, ou nos umbrais, melhor dizendo, os suportes das portas das casas, de quais vocês comerão o animal. O que eu aprendo aqui? E vamos começar então a trazer um pouquinho dessa realidade. No primeiro mandamento de Deus para os hebreus com o povo, é da libertação do cativeiro, que significa um tempo novo, mas justificando que agora em diante eles deveriam abrir mão do passado, de sofrimentos, e agora também não permitindo que aquelas prisões acarretassem um novo cativeiro. Deus estava sinalizando eles que aquele princípio agora era um princípio de mudança, um princípio de um novo, é um princípio de uma nova oportunidade sendo dada a eles. No verso de número 3, nós falamos disso, eles se reúnem. Deus queria que todos estivessem a sua porção do cordeiro, considerando que a unidade mínima da família deveria ser, então, através daquele cordeiro. Então, a família pequena se uniria e comeria do cordeiro. A família grande novamente também se uniria, cada um com o número de sua casa. O que eu aprendo aqui é o seguinte: cada pessoa que está aqui e cada família representada essa noite precisa ter Cristo na sua casa. O cordeiro, nós sabemos quem é. Isto mostra a importância da célula familiar. Isso mostra os cultos domésticos que nós temos aqui. Isso mostra a importância, se a família é pequena, os pequenos grupos. Se a família for grande, também pode crescer. Então mostra que era necessário que a família se reunisse e comesse do cordeiro. Por quê? Porque o anjo da morte ia passar naquele dia e matar todos os primogênitos, mas quem estivesse dentro da casa seria preservado com vida. Escute bem. E a realidade continua, levando o povo a entender a importância da unidade. Diga, da unidade. Precisamos entender que o desejo divino de Deus é que toda a família seja liberta e celebre seu nome. É isso que nós devemos entender. Todo o projeto de Deus é isso. Você imagine se toda a casa, as pessoas tivessem os princípios da palavra de Deus, seria diferente. Os problemas seriam diferentes. O que eu aprendo? Você precisa apacentar a sua família. Você precisa se levantar e orar na sua casa, abrir a palavra e começar a ordenar os céus abertos na sua família.
Você não veio aqui só por vir. Hoje é Santa Ceia, é o momento que nós vamos celebrar com o Cordeiro, e nós sabemos quem Ele é. O Cordeiro é Jesus. Não foi eu quem disse. João Batista afirma 2 vezes na Epístola de João, capítulo 1, versículo 29, ele diz a primeira vez: João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 36, ele novamente observando com os discípulos, eles afirma: Jesus passava e disse: eis o Cordeiro de Deus. Então o que eu aprendo? O que eu vou viver na vida, a oportunidade que Deus vai me dar, não está fora da igreja, está dentro de casa. A oportunidade que Deus vai me dar não está no mundo, na cachaça, na balada, na droga, na bebida. Está na casa de Deus, na sua casa de oração. É nesse lugar que o Cordeiro de Deus está aqui para me santificar, me separar, me justificar e me salvar. Muitas pessoas, em vez de entender essa realidade, que Jesus é o Cordeiro, aquele que me liberta, aquele que me perdoa, prefere viver uma vida na porta, prefere viver uma vida do jeito dela, segundo a sua vontade. Ela nem entra para casa, mas também fica do lado de fora, e do lado de fora só tem morte. Do lado de dentro tem vida, porque o Cordeiro está no meio daquela família. Eu pergunto para você: onde está o Cordeiro hoje na sua vida? Onde está o Cordeiro na sua casa? Sua casa é glorificada quando Jesus é honrado lá no meio de seus familiares. Paulo ainda escreve dizendo que Jesus era o Cordeiro. 1 Coríntios 5, 7, ele diz: porquanto Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Se Jesus morreu por mim, e se a libertação foi real na minha vida, por que ainda eu estou preso a algumas coisas do passado? Se Cristo morreu para me libertar, e como morreu, como o Êxodo diz, Êxodo capítulo 12, versículo 4, ele dá uma ordem: família for pequena, consume um cordeiro. Tinha que ser um cordeiro. Se a família é grande, não tem problema. Se a família é pequena, não tem problema. O cordeiro tem que estar no meio dessa família. O importante para nós não é o que conquistamos, é que Cristo está na nossa vida. A coisa mais importante para o ser humano, e ele tenta preencher a sua vida vazia com coisas que não podem ser preenchidas, senão ele não estaria aqui na igreja, porque você descobriu que a solução, na verdade o propósito de você estar aqui é a presença de Deus na sua vida. O Cordeiro nos deu a oportunidade de eu e você não sermos presos mais ao pecado. Então é importante você entender que na sua casa Jesus tem que ser honrado. É importante você saber que na sua casa o cordeiro tem que ser sacrificado. E o detalhe: você não pode sacrificar ele sozinho. Se tem vida na sua casa, convide os vizinhos também para receber a vida que você recebeu. Isso que precisamos. Diz o pastor Fernando que hoje eu vou pregar a Bíblia, e ele ama isso. Lembra da Dedé. Deus também quer que não haja desperdício. O propósito de chamar o vizinho é que não haja desperdício do cordeiro. Jesus é bom, mas eu não posso desperdiçar meu tempo na igreja. Jesus é maravilhoso, mas o que você aprende dele? Você e ele. Quais as experiências que você tem com Cristo de verdade? Quem é você? Não no culto de hoje. Amanhã, quando você se levanta e teu chefe quer pisar no seu calo, e você continua honrando o nome de Jesus lá. É chamar as pessoas para convidar um dia da vida que nos salvou e nos libertou, gente. Deus não quer que haja desperdício. É por isso que ele fala em Êxodo 12:4. Ele diz: então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa. Então o que você está tentando ganhar pessoas de longe, se as pessoas do lado da sua casa estão morrendo? Pergunto para você: seu filho conhece Bíblia? Sua esposa? Seu marido? Quanto tempo você gasta com seu filho ensinando ele? Quanto tempo você gasta ensinando sua filha dos princípios da palavra? Porque isso é a herança que você vai deixar para eles. Quanto tempo você gasta se dedicando na sua vida de oração por eles? Olha, filho, é isso aqui. Cristo não é alguém que está na cruz. A cruz está vazia porque ele ressuscitou e está vivo. Comece então, irmão, doutrinar a sua casa na palavra. Comece então a doutrinar a sua vida na palavra de Deus. Você quer mudança? Traz o cordeiro para o lugar que ele merece. O cordeiro tem que estar na nossa casa. E não era só isso.
Conforme o número de pessoas, o cordeiro está escolhido na proporção de cada um puder. Fala aqui comigo, escute bem, ó. Na proporção de cada pessoa, o cordeiro tinha que ser escolhido. O que eu aprendo? Diga, escolhido. Eu tenho que analisar o sacrifício que Jesus fez por mim para que eu valorize. As pessoas não valorizam a cruz porque não entendeu o significado dela. Você acha que a Igreja Católica Apostólica Romana pregou um Jesus errado para você? Jesus que te perdoa. Eu nunca vi isso, irmão. O cara entra na igreja, continua fumando, continua bebendo, continua adulterando, não tem mudança. Eu nunca vi isso na minha vida. Por isso que eu nunca entendi estudar crisma, primeira comunhão. Eu não estou falando mal da Igreja Católica, mas é verdade. Não tinha mudança no meu caráter. Eu não tinha um caráter moral de entender o certo e errado biblicamente, trazendo entendimento para esse homem agora adulto, de 31 anos. O que me faz ser uma pessoa moral é quando eu entendo que existe um Deus que se importa com a caminhada que eu estou levando. Ele se importa com a sua vida de santidade, Ele se importa com a sua vida de oração, Ele se importa com a sua vida bíblica que você não tem. Não é porque a gente é duro, prega prezado, não é isso. É que eu não quero que você viva morte espiritual na sua vida. Eu quero que a vida de Deus adentre a sua casa, que o Cordeiro santifique tua família, porque crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Deus está abrindo uma oportunidade hoje para mudarmos de vida. Deus não quer que haja desperdício. Sabe o que é desperdício? Eu entrar no culto, receber e não fazer nada com a unção que eu estou recebendo. Sabe o que é desperdiçar? Desperdiçar é você tirar 1 hora, 2 horas de oração, e por causa de não vigiar com os olhos, não vigiar com o que fala, você perde tudo. Você entende? Isso é desperdício. O cordeiro não pode ser desperdiçado, aleluia. Tem que ser compartilhado. Deve-se procurar manter relações cordiais com os vizinhos, compartilhar eles com coisas boas que estiverem sobrando. Então, se eu estou sobrando em amor, eu tenho que amar meu irmão do lado que congrega comigo. Eu tenho que me unir a ele, eu tenho que me santificar com ele. Eu tenho que trabalhar em prol da unidade do corpo de Jesus, porque ele morreu para me santificar e me libertar e me restaurar. Eu não posso viver dentro da eclésia fazendo panelinha, divisãozinha, irmão. Pare com isso. Eu tenho que trabalhar para o vizinho da esquerda, da direita, olhar para mim e falar: eu estou contigo em unidade. É isso que é evangelho. Porque você não conhece Bíblia. Esse é o problema. Você questiona a ordem porque não conhece as escrituras. E é um princípio que não deve ser negligenciado, porque fora de Cristo só há morte. Escute bem, um dos discípulos quiseram seguir ele. Você quer me seguir? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele dorme em qualquer lugar que tiver proposto para ele, come qualquer coisa que tiver proposto para ele. Você vai abrir mão como desse jeito? Ele diz: olha, é o seguinte. O outro, ele fala assim: Senhor, deixa eu somente despedir do meu pai. Desculpa, deixa eu somente enterrar o meu pai. E aí ele fala assim, ó. Que Jesus responde para esse homem o seguinte: você não conseguirá manter até o fim o que você está propondo para mim. E ele fala assim o seguinte: deixe que os mortos enterrem seus próprios. Agora eu pergunto, Jesus tem problema com um filho que está tentando enterrar o seu pai e chorar pela perca dele? Claro que não. Ele está dizendo: fora de mim não há vida. Você está indo enterrar o corpo, porque a alma já foi salva. Você está chorando pelo corpo, por alguém que morreu, mas você não se importa com quem está vivo aí do lado da igreja, precisando de um abraço seu. Você valoriza as coisas que perde, mas por que não valoriza quando recebeu? Você recebe um casamento, você recebe um pastor e reclama, recebe uma igreja, reclama, recebe um ministério, reclama. O que você quer da sua vida? Que nem você se entende, tem hora. Nem você se entende, nem você se aguenta, nem teu marido te aguenta, mulher. É instável. A pessoa que tem dúvida, ela não sabe se ela entra para comer o cordeiro ou se ela fica na porta. E detalhe, ficar entre entrar ou não entrar, você vai receber incredulidade. A incredulidade vai te matar. O desperdício não pode haver no nosso meio mais. Diga para o seu irmão: compartilhe a palavra de Deus com as pessoas, porque senão jamais elas serão salvas. Olha para mim, as pessoas não vão ser salvas se você não pregar o evangelho para elas.
Sua família não vai ser salva. Você tem que pegar, olha para mim. Eu não tive medo de confrontar meu pai, por isso que ele é cristão. Eu não tive medo de confrontar minha mãe e minha irmã quando eles não eram cristãos, por isso que eles têm princípios cristãos ainda. Você não pode ter medo de algo que vai beneficiar alguém. Fale a verdade. Só que você só pode falar se sua vida também falar. Esse é o problema. Todo mundo quer em Jesus, mas não quer o Jesus que você prega, porque a sua vida é uma lambância. Seu casamento é um lixo, vive de aparência. E é melhor rasgar logo, falar assim, eu quero mudança, Senhor. Eu quero transformação interior. Eu não posso viver dentro da igreja de aparência. Tem um cordeiro que foi imolado, que morreu por mim e me trouxe salvação. E o benefício não é só para mim, é para minha família, é para os vizinhos, é para os amigos, é para o patrão, é para todos. O evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é para todos. Você não se importa, passando esse ano, você está 6 meses na igreja, irmão. Quem você ganhou? Quem você discipulou? Quem você está pregando o evangelho? Se analisa. Você se importa com a obra que está crescendo? Você se importa que tem irmãos na Zona Leste? Você se importa que tem irmãos em Cajamar? Deveria se importar, senão você nunca vai ter um coração realmente que Deus tem para você. Se importe com alma, se importe com vidas. Você tem uma vida só. O cara vivia a noite inteira na balada, traficando, matando, roubando, se converte, vira um mole, um banana na igreja. Põe horário para tudo. Não é assim. Olha, irmão, você quer fazer do seu jeito? Faça na sua casa. Aqui tem ordens e princípios que você tem que fazer e cumprir. Muita regra. Você tem regra. Você sempre teve regra o resto da sua vida. Você teve regra para os seus pais te criar. Teve regras para o seu pai, sua mãe não te abandonar. Teve regras, não tem regras para comer. Se não comer, você não estaria vivo. Tinha que mamar, sim ou não? Regras. Aí você acha que na igreja você vai fazer o que você quer? Não vai não, porque essa obra é dele, e nós iremos cuidar do jeito que ele quer. Porque senão, jamais as pessoas vão ser salvas. Não se deve querer obter mais do que é capaz de aproveitar. Escute bem. Você não pode entrar no culto, pular hoje, saltar amanhã, e depois da manhã saltar amanhã. Você tem que entrar no culto, absorveu, põe em prática e prega o evangelho, esvazia sua alma para ser cheio de novo. Eu estou cheio, cara. Cheio para quê? Você vai tocar na Santa Ceia para quê de novo? Só para lembrar que é um suco de uva? Não é isso. Se você está saciado do cordeiro, então compartilha com alguém. Estou saciado, legal, e aí? Cheio, né? Saciado. Estou saciado, e daí o que você vai fazer? Fazer nada. Então, você está inútil na terra. É um inútil. Alguém que tem Jesus e não compartilha da coisa mais linda que encheu tua alma, meu filho, você está perdendo o propósito de Deus. Você não sabe para que você veio. Eu sei para que eu vim, vaso. Fala para ele, eu sei para que eu vim, vaso. Romanos capítulo 10, versículo 1 diz: caros irmãos, o desejo do meu coração e da minha oração a Deus em favor dos filhos de Israel é que eles sejam salvos. Paulo estava dizendo o seguinte, vou terminar, calma. Paulo estava dizendo o seguinte: o meu desejo é que vocês sejam salvos, povo de Israel. Por quê? Porque Cristo é o cumprimento da lei. No capítulo 10, Paulo fala que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no seu coração, será salvo. Paulo estava dizendo: eu desejo que vocês se inclinem, saia dessa realidade religiosa da lei e entra na porta da graça, entra na porta do Cordeiro, aleluia. Paulo estava dizendo como líder: olha, eu oro para que vocês entendam o sacrifício do Mestre, do Cristo, do Messias. Ele se importava. Olha o 14, ele continua dizendo: no entanto, como invocarão a quem não creram? E como crerão de quem não há ouviram falar? Paulo está dizendo: como ouvirão se não há quem pregue para eles? Como é que eles vão invocar alguém que eles não conhecem? Você sabe orar, mas você se importa se sua filha sabe orar, minha filha? Não, faz essa pergunta para você. Você já perguntou, já viu ela orando alguma vez? Que pais somos nós, gente? Que pais espirituais tem sido a gente? Que mães negligentes tem sido a gente? Você se importa com a oração da sua filha? Isso que não quero, irmão, como ser igreja.
Tem muita pessoa escolhendo igreja e não vai ser igreja. Vou falar de novo. Muitas pessoas estão escolhendo igreja e não são igreja. Não são. Porque a igreja tem problema, a igreja tem dificuldades, mas vai trabalhar para a unidade porque o Cordeiro está no nosso meio. Ele é o propósito de nós nos unirmos. Ou você acha que todo dia eu quero beijar você? Tem dia que eu quero te enforcar. Você não aprende. Tem dia que você quer me matar, mas por que não faz? O Cordeiro está no meio, nos santificando, nos separando, enchendo a gente de amor. Porque se procurar defeito tem, mas tem qualidades também. Não busque no seu irmão defeito, que tem bastante. O que faz você amar ele, o que faz você estar junto dele, é o Cordeiro. Porque do lado de fora tem morte, aqui dentro tem vida. Líderes que não conhecem nada de Bíblia, irmão, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Desculpe, e é verdade. Não vai chegar, irmão. Você vai morrer no meio da praia. Como pregarão se não forem enviados? Aí eu pergunto, o que eu iniciei falando hoje? Salvação. Como que as pessoas vão crer no Haiti se ninguém for para lá? Como que as pessoas vão crer no bairro próximo nosso se ninguém for pregar? A gente se importa tanto com a casa, e a casa, o Cordeiro está aqui, mas os vizinhos estão esperando você bater na porta deles e convidar eles para entrar no lugar da vida. Você não faz. Olha o que ele diz: como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Você precisa entender que Deus te salvou para você pregar as boas novas. Por isso é necessário santificar, por isso é necessário conhecer a Bíblia, por isso é necessário orar, para que as pessoas vejam a transformação na sua vida e desejam ser como você é hoje. Êxodo 12:5 diz: o Cordeiro será sem mancha, sem defeito e, diga para o seu irmão, sem mancha, sem defeito e de 1 ano. Olha como você estuda a Bíblia. Quando você lê isso, você tem que ir para o Google pelo menos. Vai para o Google. Ué, por que tem que ser sem mancha? Por que tem que ser sem defeito? Porque Deus não recebe qualquer sacrifício. Ah, meu irmão, vamos para a Bíblia, vamos lá. Gênesis capítulo 4, Caim e Abel oferecem sacrifício. Deus atenta para um, para outro, rejeita um e recebe do outro. Seu irmão mata o primeiro homicídio. O que a Bíblia diz? Onde está seu irmão Caim? Porque o sangue dele clama desde a... E deixa eu perguntar uma coisa: como é que seus filhos nasceram? Como é que uma geração é produzida? Se o pai e a mãe morrem, a geração seguinte não pode ser reproduzida. Então quando Caim mata o seu irmão, ele não mata o seu irmão, ele mata uma geração. Sangue é vida. Esvaziou o sangue do seu corpo, 90% você morre. Sangue é vida. E eu pergunto para você, vamos agora contemporaneizar essa palavra. O que é a vida para nós? Tempo. O tempo que eu gasto com Deus é o tempo que eu estou dando a minha vida por Ele. Deus não quer o meu dinheiro se Ele não tem a minha vida. Aleluia. E a Bíblia diz que o sangue de Abel fala. Diga para o seu irmão, o sangue de Abel fala. Hebreus capítulo 11, versículo 4, vou ler só para te falar. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele reconhecido como justo. Quando Deus aprovou suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Hebreus capítulo 12, 24 diz: Jesus é o mediador de uma nova aliança. O sangue aspergido, lembra, aspergiu o Cordeiro nos umbrais da porta. Já estamos chegando lá. Diga, aspergiu o Cordeiro, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha para mim, querido. Você está indo para o novo e a Bíblia está falando de um cara que ofereceu lá no princípio, lá no Gênesis, um sacrifício que ecoa até Hebreus. Sabe o que eu aprendo? O sacrifício que você faz aqui, você não faz só por você, você faz pela sua família inteira. Aleluia. Você não faz o sacrifício por você, você faz o sacrifício para alcançar quem você deseja, para Cristo. Por que você não enxerga isso? Por que você não enxerga que a beleza de estarmos aqui é Cristo, não é ninguém? Você não canta para mim, você tem uma voz horrível, toca mal pra caramba, meu. Por que as pessoas vêm? Você não entendeu ainda. Você faz a obra relaxadamente, por que as pessoas vêm? Não é porque você faz a obra relaxadamente, porque Deus tem misericórdia de nós. Eu também não canto bem, também não toco bem. Mas por que elas vêm? Por causa da presença. Eu não estou falando que você não tem que se aperfeiçoar, porque aqui eu digo o seguinte: separe um sacrifício sem defeito, sem mancha e de 1 ano. Aprenda isso aqui. Este cordeiro simboliza a liberdade. Cristo nos libertou. O cordeiro se chama liberdade. Quem quer Bíblia, dá um glória aí. Está fraco, então eu vou parar.
Se você não quer Bíblia, então vai embora, vai para outra igreja, porque essa aqui tem Bíblia. Escute, este é o cordeiro que simboliza a liberdade. Ele deve ser diga para o seu irmão, deve ser íntegro e sem falhas no seu sacrifício. Um exemplo, pastor, você está falando uma inverdade, porque somos pecadores, temos uma natureza caída. A partir do momento que o cordeiro está na sua casa, ele vai aperfeiçoar você para o sacrifício que ele deseja receber de você. Isso chamamos de adoração. Adoração não é o que eu quero entregar, é o que Deus quer receber de mim. Então eu aprendo o seguinte: o meu sacrifício, antes de eu pôr a mão nas coisas de Deus, tem que se arrepender. Você pensou em porcaria, falou que não devia, deu ouvido emprestado para pessoas que, meu Deus está falando. E aí você quer fazer as coisas de Deus na igreja de uma forma, não vai fazer, e está certo os líderes de disciplinar você. Está certo, está poupando, está te ensinando. Escute bem, o macho dá o sêmen e a fêmea recebe. Por isso que o cordeiro tinha que ser macho, ele dá o sêmen. Por isso que o texto diz, escute bem, no verso de número da parte B, Êxodo 12, 5, parte B: vós escolhereis entre os cordeiros, entre os cabritos, olha o 6, guardareis até o dia 4º do mês, do próprio mês do sacrifício. Toda a assembleia e toda a congregação de Israel o degolará à tarde. Olha quantas Deus coisas especifica para nós. Olha os princípios que ele dá. O meu sacrifício não pode ser de qualquer jeito. Não foi uma cordeira, foi um cordeiro que morreu por você. O nome dele é Jesus. A liberdade deve ser algo que dá a outro. É isso que ele está falando. A minha liberdade também tem que ser ao do outro. Se eu fui liberto, eu tenho que convidar o outro também a ser livre, antes que ele peça. Por isso que tinha que chamar os vizinhos. Os vizinhos não precisavam bater na porta de quem tinha um cordeiro. Quem tinha um cordeiro tinha que até o vizinho convidar ele. Você está esperando o quê? As pessoas entrar ou você ir até elas? Por isso que eu falo aqui, você se ofende. Você fala que me ama como pastor, e eu vou falar o que Jesus falou para Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta o meu rebanho. Mostra com obras que você ama. Porque com palavras eu já cansei. Você dizia que não ia me negar e me negou. Agora vai ter que mostrar com atitude que me ama. É Bíblia. Então não fica triste se eu falar a verdade. É que a Bíblia te ofende para você e eu se arrepender e mudar. A liberdade, eu quero que o outro seja. Sua libertação em Cristo tem que ser efetiva e constante. A minha libertação tem que ser efetiva. Cara, eu não faço mais isso. Deus me libertou, Ele colocou no meu caráter, enxertou algo no meu caráter cristão que mudou a minha vida de verdade. Eu sou constante, eu não vou parar nessa mudança, porque eu estou nos processos até a sua vinda. A Bíblia diz que o querer e efetuar segundo a vontade de Deus é em nós, é do Espírito que produz em nós, melhor dizendo, é de Deus que faz em nós o querer e o efetuar e o realizar. Ou seja, até a sua vinda tem muita obra para ser construída na tua vida e na minha vida. Defeito temos, e não é por causa dos defeitos que estamos aqui, nem das perfeições. Como a Sueli postou, é verdade, esse versículo eu amo mesmo, de Colossenses capítulo 3, versículo 14, que o amor é o vínculo, é o elo da perfeição. Nos amamos porque Ele nos amou primeiro, gente. Nós não somos mais escravos do pecado, Ele nos fez livres do jugo do pecado. Eu não posso mais usar a minha liberdade via o culto e nada acontecer na minha vida. Eu continuar sendo rebelde com meu pai, eu continuar sendo rebelde com a minha mãe. Tem pessoas que fazem protesto conosco. Irmão, que crente é esses? Faz protesto, você pede uma coisa no amor, não faz. Aí você pede brigando, não faz. Cara, o que você quer? Pede no amor, o dia que está mais amor, todo mundo amor, você fala, pô, faz assim. Aí faz tudo o contrário, aí você tem que ter paciência. Aí as pessoas falam assim, olha pastor, você me feriu. E eu pergunto, quantas vezes você já me feriu e nunca perguntou o que eu penso a seu respeito também? Porque tem expectativa a seu respeito. É muito fácil a gente apontar os líderes, os pastores da igreja, os líderes de departamento, e falar assim, você não presta, você não tem um coração de Cristo, você não se converteu, me trata mal. Você já se perguntou a expectativa que os líderes põem também ao seu respeito? Por quê? Porque ele espera o sacrifício de vocês também. Porque olha para mim, nessa palavra aqui, o pai de família, o líder colocava então todos os princípios para a família. É o seguinte, vamos nos reunir, família pequena, família grande, chama os vizinhos, compartilha do cordeiro. Vamos passar agora a sacrificar o cordeiro. Vamos entrar para o sacrifício agora um pouquinho mais. Diga para o seu irmão, você não pode
ter jugo do pecado. João 8,32 diz: conhecereis a verdade te libertará. Quando a verdade de Cristo é revelada, a minha verdade, ela é exposta. Ou seja, a imoralidade, o pecado, a minha vida que eu levo no mundo. Quando a verdade de Cristo entra e fala: meu Deus, espera aí, como que eu posso dizer que eu amo a Deus se não estou cumprindo os seus princípios? Está entendendo? Então a mente começa a analisar e entrar numa paranoia do seguinte: eu preciso mudar de vida, e que chamamos de conversão, mudança de atitude, mudança de mente. Paulo estava falando isso também em João, quando ele fala: a sua verdade não é nada, quando Cristo Jesus estabeleceu um princípio de verdade. A verdade dele é melhor, porque ela te liberta. 36 ele diz: sendo assim o Filho do Homem te libertar, sereis verdadeiramente livres. Como que eu sou livre? A verdade de Jesus, a prática da palavra, a construção. Cara, qual é a dificuldade de falar me perdoa? Qual é a dificuldade de falar me arrependo? Não adianta ficar duro, não adianta ficar com o coração guardado. Isso está fazendo mal só para você mesmo. 1 Pedro 1,18 diz essa questão da liberdade: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida. Diga para o seu irmão: Pedro fala que nós tínhamos uma vida vazia. Irmão, vou ler de novo, grava na tua Bíblia, escreve aí. 1 Pedro 1,18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, ouro, prata, dinheiro, seja o que você quiser colocar, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida pelos seus antepassados. Ele está dizendo: você herdou algo de tradição que não é bom o suficiente para te salvar. Não é uma religião. Jesus nunca foi uma religião. Os homens implantam em sua mente o que querem, mas ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu numa cruz, morreu para a obediência, para agradar o Pai, para nos trazer vida. Ele é o Cordeiro dessa igreja. Levanta a tua mão e recebe. Recebe remissão, recebe graça. Deus vai levantar a sua casa, vai salvar a sua família, quando você colocar o Cordeiro no centro da tua fé. Ponha ele no centro da tua fé. Quem você enxerga quando você sai do culto? O culto bom não é o que você sai feliz com o pastor e com a pregação, é o que você absorve e põe em prática amanhã. Porque se você não absorver, a decisão de segunda vai anular o domingo. Esse é o problema. Estamos vivendo uma era de pessoas negligentes em tudo. 1 Pedro 1,19 diz: pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, foi esse que me alcançou. Foi esse que nos alcançou. Não foi o que você tem, não é por mérito seu, é por mérito dele, é o favor dele por você. Se você continuar quebrando princípios, você vai morrer. E eu estou falando sério. Quantos jovens, irmãos, desde a infância, morrem nos nossos bairros? Droga. O cordeiro deveria ser de 1 ano. Diga para o seu irmão, por quê? Pergunta para ele. Por que o cordeiro? Vamos lá. Você que é líder de departamento, me explica por que o cordeiro tem que ser de 1 ano. Quanto tempo você está comigo? Êxodo 12 já tinha que dominar, né? Que já está formado, está maduro, sabe defender sozinho, independente dos seus pais. Olha aqui para mim. O cordeiro tinha que ser de 1 ano, porque ele está pronto para ser sacrificado. Ele está pronto, ele está maduro, ele consegue ver as coisas, centralizar uma, limpando a outra, discernindo a outra. A verdadeira liberdade é saber defender os próprios pontos em vista atualmente. Diga para o seu irmão, quando você olha as situações, fala para ele aí, quando você olha as situações que vai fazer você desonrar o sacrifício, você para, observa como adulto. Isso significa um macho de 1 ano. Você precisa ser adulto na fé. Você precisa trazer, falar assim: olha, se sua esposa está falando assim, cara, dá um pouquinho de espaço, dê um pouquinho de espaço, porque a sua oração pode fazer um milagre que você não está conseguindo fazer. Deixa respirar. Diga para o seu irmão, planta, rega e espera o crescimento. Jesus nos ensinou que o reino de Deus é como um homem que planta, vai dormir. Isso significa descanse. Se você já plantou a semente por si só, pelo ciclo natural da vida, ela vai germinar.
Sua obrigação é descansar, tirar um período, descansa, pare um pouco. Quando você para, você reflete melhor os pontos fortes e fracos que você tem na vida. Você começa a olhar em sua volta de uma maneira melhor. Por isso que precisa de férias, por isso que precisa de descanso. E como você fala para mim que o pastor não precisa de férias? Se eu não parar eu vou morrer. E o mês que vem eu vou tirar 7 dias, irmão, sem olhar para a cara de vocês, vou estar longe, graças a Deus. Fala o que você quiser. Vou ainda bater selfie, ainda pôr no Face, que faz tempo que eu não faço isso. Olha para mim. Vou falar o que Deus falou comigo. Fala, filho, fala para eles que a vida deles não pode ser Facebook. Tem que ser atual. Você mostra o que você não é no Facebook. Está pronto, irmão. Se você tem liberdade, você vai ver os pontos fortes. Se eu abrir meu coração, eu vou cair. Eu vou voltar a estar indignado com o meu líder, eu vou estar indignado com a igreja, eu vou acabar saindo porque estou ouvindo melecas, isso está me afastando da santidade, isso está fazendo eu denegrir a imagem cristã que eu carrego. E aí, escute bem, ele está dizendo o seguinte: se o cordeiro está pronto, ele não precisaria dos pais defender, ele já tinha força suficiente para sacrificar, para discernir. Isso é o estilo de vida que você precisamos ter. Diga, fala de maturidade, fala alto, fala de maturidade, constância e permanência no propósito. Irmão, você é maduro? Averigua a sua fé hoje, vamos lá. Na fé, não estou falando na vida. Tem pessoas que têm 20, 30, 40, 50 anos de casamento, mas as atitudes são de que nem um adolescente. Você é maduro na fé? Você consegue perseverar quanto tempo? Quanto vai o teu prazo de validade? Será que Deus pode contar com você o ano que vem? Se eu fizer uma campanha, falar, vamos comprar o terreno, você vai se comprometer de verdade, mensalmente, durante 4 anos. Porque é isso que é obra. Quando eu falo que a gente vai comprar o terreno, ninguém acredita. Você está esperando o empresário quando o dinheiro está no teu bolso? E é com pouquinho que a gente faz. Diga, família pequena e família grande. Se o cordeiro tiver, é vida. Não importa se a congregação está cheia ou vazia, se tem alguns se comprometendo, outros não. O cordeiro está no meio e ele vai se encarregar de santificar todos. Você tem que ser constante no que você quer. Você tem que amadurecer na fé. Você precisa permanecer no propósito que você estabeleceu. Eu vou fazer esse ministério crescer. Eu estou junto com o meu líder. Um exemplo, te dei um departamento, desenvolva ele, cresça ele. Colossenses capítulo 2, 6 diz, sendo assim, da mesma forma como recebeste Cristo. Olha que Paulo é lindo. Colossenses 2, 6 ele diz, sendo assim, da mesma forma como recebeste Cristo. Cara, recebi Jesus como Senhor e Salvador há 15 anos. Graças a Deus por isso. E ainda repercute até hoje meu sacrifício. Nenhum sacrifício que você faz há tanto tempo vai deixar de falar na eternidade. As pessoas vão ver na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que profeta de sua casa não tem honra. Por quê? Porque vocês sabem do defeito do seu líder. Sim ou não? Sim ou não? Mas eu também sei os seus. Você já se perguntou? Eu já fui te encher o saco, mas eu oro por você. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo, também andai nele. Diga para o seu irmão, é uma caminhada. Receber e andar. Eu recebi o princípio, Moisés recebeu o princípio. Eles então tiveram que estabelecer o princípio, fazer acontecer. E fazendo acontecer significa prática no que eu estou ouvindo. E isso chamamos de andar em Cristo. Quando você ouve o Evangelho e pratica, luta para mudar, se arrepende, seja uma pessoa mais justa em suas obras, então isso é andar em Cristo. É ser um pouco mais moral. É olhar que as coisas que estão fazendo em volta daquilo que não é Cristo é pecado. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 6, olha o 7. Ele não fala somente de receber, diga receber, andar e alicerçar. Você tem que ter alicerces agora. Você precisa ter suas próprias experiências espirituais. Você precisa se dedicar à palavra. Você precisa se interessar com aquilo que Deus se interessa. Você precisa entender que a sua vida não é qualquer uma. Agora que eu recebi, eu vou andar. Depois de eu andar, eu vou me alicerçar. Eu vou criar raiz com o propósito. E não só isso, eu vou me edificar. Por quê? Porque agora vai começar a ser construído coisas em cima desse alicerce. Entende, irmão? Não traz Bíblia para a igreja.
As primeiras negligências que eu vejo. Como é que eu vou saber se você está no Zap, no Facebook ou na Bíblia? Não tem como. Isso não é julgamento, é verdade. Assim como eu me comporto na igreja, como eu me comporto na minha casa. Se esse lugar é propício para buscarmos, e como é, e se é o lugar de eu sentir a glória, e adorar, e sacrificar, você acha que na minha casa eu estou fazendo a mesma coisa? Eu não tenho que só caminhar e receber, eu tenho que andar nele, eu tenho que caminhar, eu tenho que ser alicerçado, edificado e transbordando, como a gente ouve na oferta, em gratidão. Eu tenho que ser grato, cara. Ele me libertou. Eu ia para o inferno, eu estava condenado, fadado a me separar de Deus, mas Ele me deu uma oportunidade, e eu quero fazer esse sacrifício ser válido. Isso é gratidão. Cristo, obrigado por me libertar. Eu não vou viver de fachada de Facebook. A minha vida é real com o que eu posto. Senão é mentira, é vazio. Por isso que precisa sempre dessa carência, né? Ai, queria tanto pastor. Não serve o pastor Fernando, tem que ser o pastor Danilo. E a Bíblia diz: se você rejeita meus discípulos, rejeita a mim. Igual sexta, fui levar o lidério para o bispo Samuel, e a pastora foi discipular até 2 da manhã. E ela não precisa mostrar que é pastora sua, ela é uma só carne. É que você não quer aceitar. Aleluia. Enquanto uns falam, outros trabalham. O texto continua, irmãos. Se o sacrifício tinha que ser sem defeito, sem mancha, Filipenses 3,15 diz: por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, por isso que tinha que ser de 1 ano, a maturidade espiritual, devemos pensar de uma maneira diferente. Porém, se algum aspecto, por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar da mesma maneira. Quem é maduro pensa igual ao outro. Quem é maduro não questiona, porque toda pessoa que questiona é porque não concorda com a sua liderança. Sabe por que você questiona demais? Porque não conhece isso aqui, ó. Se conhecesse os erros que você está cometendo, você não cometia. A Bíblia te educa, a Bíblia te corrige e a Bíblia te salva. Quem é espiritual tem que pensar a mesma coisa que o líder, pensar a mesma coisa que o irmão, que o vizinho. Por quê? Porque o cordeiro está no meio. É todos pelo mesmo ideal. Pergunto para você: seu namoro glorifica a Deus? Seu casamento glorifica a Deus? Suas finanças glorificam a Deus? Ou você vai toda sexta na cama com seu namoradinho? Ou você é rebeldinha, finge: mãe, estou indo para a casa da Paloma, está indo na casa da Ana Paula. O nome está perto, mas não é a mesma pessoa. Você mente, e Deus vai pegar você por isso. Até quando, irmão? Porém, se algum aspecto pensar de uma forma diferente, diga para o seu irmão: quem é maduro pensa igual, da mesma maneira. Aí vem os diferentes, e esses diferentes, eles se sentem maduros da igreja. Ele sente o juiz das causas espirituais. Pastor, eu não fiz porque... Sempre tem uma justificativa. Aí o texto fala assim, escute bem: se algum aspecto pensar de uma forma diferente também, quanto a isso Deus nos esclarecerá. Deus vai nos esclarecer, Ele não vai nos tirar, Ele não vai dividir, Ele vai unir a mente diferente com aquele que é igual. Por quê? Porque o texto diz que o vizinho não tinha o mesmo pensar, então tinha que levar o cordeiro para ter o mesmo pensamento com os que estavam em casa. Quem é maduro faz isso, ele une, ele não separa. Ele não engrossa o caldo da divisão, ele não engrossa as fofocas dentro de uma igreja, ele partilha para pacificação. Deus está falando hoje. Não espera um anjo descer, é o anjo aqui, ó, carne e osso. Contudo, caminhamos na medida da perfeição que atingimos. É isso que eu falei. Contudo, caminhamos na perfeição que já atingimos. Cara, eu já venci a cocaína, não vou voltar atrás. Já venci a bebida, não vou voltar atrás. Cara, eu estou bem espiritual, não vou cair na cama com meu namorado mais. Eu vou santificar, eu vou sacrificar. A minha vida vai condizer o sacrifício que Ele fez por mim. Chega dessa bagunça, irmão. Êxodo, vai lá para terminar. Êxodo 12:7. Abra aí.
Quem mandou você vir nesse culto, o problema é seu. Não tenho nada a ver com isso. Fala com o Eterno. Mas você vir quinta, você vir terça, que tá fogo puro, a série de Samuel. O cara sai com a jumenta e volta com a jumenta e rei. Não falta terça, hein? Êxodo 12:7. Passa então um pouco do sangue nas laterais. Desculpa se eu estou sendo um pouco rígido com vocês, viu, líderes? Eu amo vocês. A gente precisa crescer, ter o mesmo pensamento. Vocês são uma bênção, tá? De verdade, sem demagogia, e é verdade o que eu estou falando. Mas eu preciso que vocês pensem igual a esse camarada aqui que está falando para você. Senão você vai se arrebentar. E eu não quero isso. Não dá para medir força com esse negão, você vai perder. Não é melhor obedecer do que sacrificar? Então tá bom. Êxodo 12:7. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, no quais vocês comerão o animal. Escute bem, olha a ordem. Olha a ordem. Portas. Fala portas. Passe o sangue nos umbrais da. Essa era a ordem. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas da porta das casas no quais vocês comerão o cordeiro. Diga para o seu irmão, não adianta só experimentar do cordeiro. Tem que morrer com ele. Vou falar de novo. Não basta apenas falar Jesus é bom, fui ali e já volta. Tem que morrer junto com o seu sacrifício. Vou falar de novo. Mais um pouco, você vai entender agora. Recebeu Jesus, está andando nele. Isso é a forma de você matar a sua vontade e nascer uma nova vontade, que é do Espírito. Quando você morre para as coisas do mundo, morre para as coisas que você enfrenta com maturidade, você discerne melhor a vida, você discerne melhor a sua caminhada cristã. Então você faz o quê? Com que esse sacrifício seja parte do sacrifício que você corresponde. Aleluia. Vou falar de novo. O pai de família matava o cordeiro, ele tinha que misturar o sangue dele na mão. Aleluia. O sangue na mão é obra. O sangue santificava a casa e quem estava dentro dela. Deixa eu dizer uma coisa, a ordem de Deus para você é: deixa o cordeiro entrar na sua vida e na sua casa hoje, porque ele vai salvar todos que estão dentro da sua casa. Pode aplaudir e glorificá-lo. Tem que ter sangue em tuas mãos. Tem que ter sangue em tuas obras. Asperge então o sangue hoje no teu coração. O sangue simboliza sacrifício. Hebreus 9:22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o sangue. O sangue purifica. Olha aqui que a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há perdão. Jesus morreu na cruz, o sangue dele derramado foi para nos perdoar. Foi para redimir, para quebrar com a acusação, com a prisão, com o cerco do pecado na nossa vida e nos fazer livre. Efésios capítulo 2, versículo 3, olha o que o sangue faz. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue de Cristo. O sangue de Jesus te aproxima. O sangue de Jesus te aproxima. O sangue de Jesus se aproxima. Se eu acabo o culto tarde, por que não começa o culto cedo? Então não reclame do culto que acaba tarde. Diga para o seu irmão: o sangue de Jesus te aproxima. Olha para mim, vou falar aqui a real. Eu vou orar essa madrugada. Se você tocar nessa ceia, negligenciando a aliança que eu tenho com você, Deus vai pegar você essa semana. Você pode se arrepender e se perdoar quem você tiver com dívida, com situações aqui hoje. Procure quem você deve procurar. Pastor me perdoa, pastora me perdoa, fulano, não sei quem é. Vai até ele e conserta. Chega dessa palhaçada.
Ou somos adultos na fé, ou somos homens e mulheres espirituais, ou vou ficar andando que nem um povo no deserto em ciclo. Eu prefiro ir embora e deixar a igreja para vocês, porque qualquer lugar que eu for, eu vou ser bem recebido. Escute bem, alinha o seu coração. Se tem alguma coisa com o irmão, com a irmã, com o da frente, com trás, com birrinha, com coisa, acerta a tua vida hoje. Não dá mais. Colossenses 1,19, e estou falando sério. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou orar. Deus vai pegar você. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Foi do agrado de Deus que habitasse toda a plenitude no Cristo. Por meio dele reconciliou com todas as coisas, na terra e no céu, estabelecendo a paz pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Cristo trouxe paz a nós, a nossa vida vazia, aquilo que não era mais da vontade de Deus para nós seguirmos. Ele nos aproximou do Pai, Ele nos trouxe paz, Ele nos deu um propósito de vida, Ele libertou, Ele restaurou, Ele limpou, Ele pode unir, Ele pode derramar amor, Ele pode quebrantar corações ainda. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Eu não estou sendo aqui, irmão, desculpa, bruto, duro, não. Nós precisamos acabar com essa palhaçada, irmão. Guarda a falta de perdão. Você está indo para que céu? Céu da boca? Não, irmão, perdoe. Arranque a mágoa. Procure quem você precisa procurar. Repare as brechas. Arrependa-te. Termino. A porta simboliza uma passagem para um novo ambiente. A porta da sua casa simboliza uma passagem para um novo ambiente, uma nova situação. E nesse caso, colocar o sangue nas portas significa disposto a sacrificar para seguir uma nova vida de liberdade. Quando o cordeiro é morto, passado nos umbrais, está dizendo o seguinte: eu não posso estar naquela casa guardado, protegido, se há morte aqui fora. É por causa desse sacrifício e do cordeiro que está lá dentro, eu me comprometo nessa liberdade de nunca mais ser cativo de novo. Cara, você está cativo de alguma coisa, Deus quer quebrar, Ele quer te fazer livre hoje aqui. Levanta a tua mão. A palavra de Deus vai fazer você livre. Você é o sacrifício nesse altar hoje. Deus está interessado em você, Ele não está interessado no que você pode produzir. Baixa a mão. Romanos 8,36. Porque está escrito: por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Olha para mim, é por amor a Cristo que a gente apacenta. É por amor a Cristo que eu exerço o que eu exerço. É por amor a Cristo que eu obedeço. É por amor a Cristo que eu me uno. É por amor ao Cordeiro que me salvou. Aleluia. Ele diz: por amor a Cristo é o que enfrentamos a morte todos os dias. Eu e você precisamos morrer para o velho homem e nascer um novo homem em nós. Você precisa entender que é com vida que se paga a vida. Ele deu a vida dele para você dar a sua para Ele. E por amor a Ele eu enfrento todos os dias a morte. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Deixa Deus matar a sua vaidade. Deixa Deus matar o seu orgulho, o seu ego. Quando eu falo assim, irmão, não estou falando para te prejudicar. Que você tem que reparar, porque Jesus nos ensina: se você tem alguma coisa com teu irmão, vai e conserta-te primeiro. Nós precisamos matar isso, porque antigamente era ficar de mal e nunca mais olhar na cara. Era verdade ou não é? Quem era do mundão, nunca mais olha para a cara dessa mulher, nunca mais olha para a cara desse cara. E isso não pode existir na nova criatura que somos. Não pode mais, não pode ficar sem se falar, não pode ficar de cara feia quando é corrigida. É para o seu bem, é para construir, é para falar: meu Deus, eu vou abrir mão disso para viver uma vida melhor agora. Alabacanda, arabaxuri, andaramai. Você é uma ovelha levada ao matador. E o matador eu chamo de oração, jejum e quebrantamento. Se você ora como diz que ora, se você lê a Bíblia como diz que lê, você tem que ser uma pessoa melhor no outro domingo. Um outro domingo. Melhor no casamento, melhor como obreira, como obreiro, como servo, como liderado, como líder, como pai de família, como mãe, como filho de Deus. Tem que ser melhor. Senão tudo que você está fazendo é inútil. Provérbios 21:3. Olha o sacrifício que Deus recebe em nós. Qual é? Uma vida justa. Fazer o que é justo é certo e é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Deus quer que as suas obras se misturem com o sangue dele. Aleluia. Diga: sangue. Sangue de Cristo. Precisamos ser mais justos nas nossas obras.
Valorizar o sacrifício de Jesus que nos deu essa liberdade, gente. Diga para o seu irmão, valoriza a liberdade que você conquistou na cruz. Não foi por você, foi por Ele. Vou ler 2 textos e terminar, escute. Primeiro, Gálatas 5:1. Gálatas capítulo 5, verso 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Vou falar de novo. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele, olha para mim. Você acha que na mente de Deus Ele te libertou para você ficar preso à sexualidade fora do casamento? Foi ou foi? Sim ou não? Fala alto, não. Ele não me libertou para ser um cara que mentiroso dentro da igreja. Ele não me libertou para ficar em divisão dentro de igreja. Ele não me libertou para cobiçar o que não é meu. Alabai, osere, bicai. Permaneçam firmes e deixem se submeter ao jugo da escravidão. Você é livre. Pensa como livre, não como escrava de um sentimento que já não existe mais no coração do outro. Você está escrava de um cara que não corresponde a você. Você está escravo de uma moça que não corresponde a você. Escrava da droga. Escrava da tua língua grande, sua fofoqueira. 2 caixão, um para enterrar o teu corpo e outro só a língua. Fala mal. Foi para isso que Ele te libertou? Para você ficar fazendo figuinha para quem prega aqui no altar? Para ficar escolhendo o sermão? Foi para isso, gente. Quem é você? Quem sou eu? Cristo nos libertou para a liberdade e não para a escravidão do mundo. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para a ocasião da vontade da carne. Pelo contrário, sirva uns outros mediante ao amor. Sirva o seu irmão amando ele. Eu não faço por peso, é amor que eu tenho pelo Senhor, pastor. Se não for amor, o que você está fazendo? Para quem? Diga para o seu irmão, o que nos liga é o amor. É o Cordeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu chamo de amor sacrificial. Escute bem, olha para mim, fica aqui. Quando um supervisor lidera um grupo de pessoas, e dentro dessas 10 pessoas que ele lidera no grupo dele, lá na sua empresa, 2 são negligentes. Ele corrige, ele conversa, ele senta, porque ele tem uma visão que aqueles caras vão desempenhar no momento certo o que precisa ser feito. Escute isso. O que eu aprendo? Perseverança. Quando uma mãe acorda todo dia de madrugada pelo filho que quer mamar, ela não só dá o peito porque o filho precisa se alimentar por necessidade, mas porque tem amor envolvido e ela sabe que ela precisa cuidar. Chamamos de amor sacrificial. Quando você fala assim, eu te amo, e não tem sacrifício em você, você não ama, porque amar é atitude. Agora eu vou falar uma palavra que Deus me deu para essa igreja. Nós vamos crescer. Deus está limpando quem não tem o nosso coração. Entenda isso. E não é porque você gosta, eu também gosto, mas não é para andar junto. Simples assim, cara. Jesus andava com todos todo dia. Tinha uns 3 mais chegados, sim ou não? Quando? Já expliquei isso aqui. Dentro do templo, dentro da multidão, era os 12. Mas no secreto, na vida de oração, no propósito, era somente 3. Aleluia. Quem não gosta da maioria das vezes que eu toco nesse assunto é porque deve, irmão. Como pastor, eu não posso permitir esse último texto anular a veracidade da palavra de Deus na nossa vida. 1 Pedro 2,16 diz: vivam como livres. Fala para o seu irmão, viva como livres. Vivam como pessoas livres, fala isso. Mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal.
tal do nada a ver. Não pega nada, pega tudo. Pega embaixo, pega em cima, beija em cima, esquenta embaixo, vai para a cama. Não, irmão, é sério. Penso para você. Você imagine todos vocês aqui sacrificando, obedecendo a palavra. O culto seria outro. É porque no nosso meio tem pessoas que não querem renunciar. Aleluia. Aleluia. Está gostosa essa vida aí? Eu sei. Mas uma hora o Espírito Santo vai pegar você. Você vai ter que renunciar, meu camarada. Vai. Viva como servos de Deus. Viva como pessoas livres, como servos de Deus. A moral que você tanto busca não está naquilo, nas atitudes que você faz, mas é o que a palavra produz no seu caráter. A palavra produz um caráter e uma vida diferente. Então você passa a olhar para a sua esposa e não esperar ela falar. Você falar por si só: eu te amo. Eu sou o pai da casa, mas eu vou falar aqui uma verdade. Sábado de madrugada, não, sexta-feira, eu tive uma DR com a pastora Camila. Aí ela chegou no jantar: ainda bem que a gente já se acertou, né? Eu falei: é verdade. Por quê? Porque não é máscara, irmão, é verdade. Por que eu falo isso? Isso não é desabafar, isso é falar: essa é a vida do teu líder, cara. Eu não posso mostrar um super-homem aqui na frente. Eu tenho que mostrar um homem que foi livre, que também padece e que precisa do cordeiro na sua casa. Você não pode pôr num pedestal como semideus, o quarto da trindade, não existe isso. Eu também sou falho, eu também brigo, eu também choro, eu também me emociono, eu também desabafo. Por quê? Porque nós somos um homem e mulher que deseja que o cordeiro seja aquele que santifica e limpa e purifica as nossas mazelas e olha a nossa qualidade de uma maneira diferente, como ninguém está vendo. Diga para o seu irmão: defeitos tem, mas tem qualidades. Toda a imperfeição do seu irmão, não olhe para ele, olhe para a cruz. Porque o Cristo colocou no lugar a imagem de um sacrifício correto, para que quando você olhar para o seu irmão e falar assim: eu te amo com todos os seus defeitos também. Ah, não entendeu, vou falar de novo. Temos defeito por causa da natureza caída, moral, estou falando de caráter. Temos esse caráter ruim às vezes por causa da natureza adâmica. Mas quando olhamos para o sacrifício de Jesus, Ele nos aperfeiçoa melhor para nos darmos com as situações. Então quando eu olhar o caráter de alguém, julgar, eu não vou julgar. Olhar, eu não vou falar. Por quê? Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo que lá também eu estou lá. Alabatumi na Gaia. Eu também estou na mesma casa. Eu também preciso da purificação. Eu também preciso da presença. Eu também preciso de remissão. Eu também preciso mudar. Eu também preciso me arrepender. Eu também preciso ser constante. Isso é olhar para a cruz, é olhar o lugar que todos morrem ali. Levanta a tua mão para adorar, se Ele é o cordeiro na tua vida. Aliás, vou exaltar o louvor. Foi uma benção o louvor hoje, de verdade. Entende, irmão? Nós precisamos ser melhores no caráter. Não minta mais. Fala a verdade: pastor, não estou gostando disso. Dá para acertar? Dá. Não precisa sair da igreja. Fica aqui mesmo, irmão. A dificuldade das pessoas que não aceitam a realidade da liderança, só quem tem problema comigo, pessoal. Porque olha para mim, é impossível não te amar, mas também é impossível não me amar. Eu não sou tão ruim assim, você sabe disso. É ou não é? É. Muda, irmão. O mundo está clamando por uma igreja que viva o que eu preguei: salvação. Diga para o seu irmão: prega o evangelho, irmão, hoje. Dá uma resposta segunda-feira, pelo menos de 1%. Fala para ele: 1%. 1%. Então, eu aprendo o seguinte: o amor que eu dou por ele em sua obra, o amor que eu sirvo o meu líder, o amor que eu sirvo a minha igreja, é um amor sacrificial. E por isso que dói, por isso que às vezes cansa. Tem dia que eu sei que você nem quer vir para o culto, mas vem. Eu olho, bato o olho e falei: meu Deus, ela está vindo tão acabada, trabalhou hoje, deve ter brigado com o marido, filho está doente, mas está aqui. Honre ela, Senhor.
para não mentir, eu falei uma coisa terça-feira e vou acertar como um pastor que prega o que vive. Escute bem, escute bem. Eu disse aqui na terça-feira, desabafando, que essa semana não recebi um encorajamento. Pelo contrário, eu vou anular isso. Eu tinha me esquecido. Na segunda-feira eu olhei meu celular. O evangelista Renato falou: pastor, que a sua família, foi exatamente isso, que você tem uma boa semana. Foi o único. Você me cobra do quê? E aí? Nem pelo Facebook você me dá oi? Aí quer pastoreamento, mas não está perto do pastor, Wagner. Como é isso? Você tem meu cheiro? Você pergunta para minha esposa se ela está bem? Talvez ela está grávida, você já perguntou para ela? Aí julga, ela está gordinha, pastora, né? Você perguntou se ela está grávida? Meu Deus, haja de... Se importe com essas coisas, irmão, é uma vez só. Aleluia. Diga para o seu irmão: se importe um pouco mais com seus pastores, irmão. Aliás, eu vou orar para que você pagar uma viagem para mim. Aleluia, recebe. Recebe aí, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Eu também sou humano. Você pinta a ideia de Deus, porque Deus nos usa para a glória dele, por misericórdia. Mas eu sou homem. Sou homem. Homem que faz pum. E como faz, às vezes debaixo da coberta. É muito amor envolvido, irmão. Só de ser mulher do pastor já é uma vitória. O galardão dela é maior que o meu. Eu estou falando isso, mas eu estou preocupado. Ela fala assim: ai, amor, 3 dias o Mateus não come direito. Aí a gente fala: não, amanhã, hoje se ele não comer, amanhã já tem que levar no hospital para ver o que é, irmão. Porque ele já pegou infecção intestinal. Uma criança de 2 anos. Você tem noção que o cara está lá cuidando de uma igreja que nem dele. Eu fui lá, não fui para pregar no Samuel, eu fui para sentar. Eu falei: meu Deus, eu preciso tirar minha coraça, eu preciso me purificar, me limpar. Olha para mim, vou explicar isso aqui. Antigamente na guerra medieval, termina agora, nós vamos cear. Todos os guerreiros lutavam e a intensidade da guerra durava muitos meses, às vezes anos. E quando eles voltavam, a única arma que eles não despojavam para se limpar era a couraça, por causa das flechadas. Então eles limpavam os braços, a nuca, o corpo e se lavavam rapidamente para estar ligeiro na guerra.